Apocalipse capítulo 12. Eu tenho uma predileção de sempre fazer mensagens e gosto, e é o que a gente recebe de orientação nos seminários, que os melhores mensagens devem ser os sermões expositivos, sermões do próprio texto, mas hoje eu não vou pregar um deles, embora eu goste. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre um tema nesse poucos minutos. Uma das dificuldades, às vezes, que tem enfrentado é de querer fazer algumas séries no sábado, mas esse segundo semestre eu vou tentar fazer assim, tentar pregar 2 sermões, porque eu tenho algumas séries que eu gostaria de poder passar e dividir com vocês um estudo da Bíblia nesse segundo semestre, a partir de agosto, onde nós pudéssemos estudar, talvez, ali 2 sábados seguidos, um tema, e lá na comunidade também fazer a mesma coisa. Como o meu itinerário, geralmente é feito assim: sábado primeiro eu estou aqui, primeiro sábado do mês. Segundo sábado do mês eu estou lá na comunidade. Terceiro sábado do mês eu estou aqui. Quarto sábado eu estou lá. Acontece que às vezes tem algum movimento de um ministério que pode pegar o meu sábado, que é o terceiro aqui, e o primeiro, e eu passar tempo sem estar pregando aqui, como é o caso, que eu acho que eu estou de uns 2 meses sem subir aqui no púlpito. E se eu não ficar atento à escala, eu passo 3 meses sem subir aqui, porque é muita coisa, os ministérios, e atropela a gente. E o outro pergunta: o pastor já foi transferido? Ainda estou aqui, viu? E os domingos, geralmente acontece assim: um mês eu estou aqui, nos domingos, e um mês eu estou lá. Esse mês eu estou lá. E esse mês de julho, esse mês nem lá e nem aqui, porque eu vou estar de férias, que eu também mereço mais férias, tá bom? Agora, agosto, eu volto aqui no mês, nos domingos. E uma série também que eu vou fazer nas quarta-feiras, quando voltar. Aí. Capítulo 12 do livro do Apocalipse. Vocês sabem que o livro do Apocalipse, segundo a escritora e profetisa de Deus dos últimos dias, Ellen White, diz que no livro do Apocalipse encontram-se todos os outros livros. No livro do Apocalipse nós encontramos todos os outros livros. Por isso esse livro de 604 versículos que existe nele, 404 versículos que tem nele, 276 versículos são citações diretas do Antigo Testamento. Nesse livro nós encontramos a Bíblia, por isso esse livro deve ser estudado, comido, lido, deve ser nossa refeição. No livro, no capítulo 1, verso 3, diz: felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam ou praticam as palavras escritas neste livro. Esse livro é importante, por isso os adventistas, eles são conhecidos como o povo da Bíblia. Amém? São conhecidos como o povo da Bíblia. São o povo que estudam a Bíblia, que conhece Daniel, que conhece o livro do Apocalipse, porque esse livro, ele nos indica a direção, eles mostram o triunfo de Jesus Cristo. E também todas as ciladas e os ataques do diabo nos últimos dias dessa história. Só vai ser enganado pelo diabo quem quiser. Outro dia alguém me perguntou ali na série, domingo passado, eu estava falando lá, estou falando sobre as 4 faces de Cristo. Alguém me perguntou no final do culto e disse: pastor, é possível alguém da igreja ficar possuído pelo demônio? Bom, alguém que estiver frequentando a igreja pode, mas um cristão nunca vai ficar possuído. Aí aplico esse princípio. Um cristão verdadeiro deve conhecer a Bíblia, ele só vai ser enganado se ele quiser ser enganado. Porque a Bíblia nos dá todo o aparato para que a gente não seja enganado nesses últimos dias. Amém? Você não diz amém? A Bíblia é algo extraordinário. Nós, no capítulo 10, surgimos. O livrinho pequeno.
Então, no capítulo 12, nós surgimos como igreja. No capítulo 12, nós temos o grande conflito, que é colocado ali a nossa identidade. Capítulo 10, nós surgimos. No capítulo 12, a nossa identidade. E no capítulo 14 do livro do Apocalipse, a nossa declaração de missão. Capítulo 14, versos 6 e 7. Então, capítulo 10, a nossa origem. Capítulo 12, a nossa identidade. E no capítulo 14, a nossa missão. O livro do Apocalipse é extremamente aplicado a nós. Nós devemos conhecer esse livro. Eu lembro que meu professor me dizia, no seminário, que quando ele fez doutorado, teve que estudar, lá na Andrews, na nossa universidade, os doutorandos eram obrigados a decorar o livro do Apocalipse. E ele disse, decorei palavra por palavra, porque nós éramos obrigados a decorar alguns livros da Bíblia, e o livro do Apocalipse foi um dos que eu tive que decorar. Decorar. O povo da Bíblia tem que saber a Bíblia, tem que decorar a Bíblia. Por isso o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração. A palavra tem que estar aqui na nossa vida. Tem que estar na cabeça, tem que estar no coração. Isso tem que estar na nossa vida. A Bíblia de Deus, nós somos mistura. Ellen White diz, falando sobre a parábola das 10 virgens, diz que nós cristãos, nós somos a mistura, nós somos resultado da mistura do azeite com a palavra. Resultado da mistura da palavra e o azeite é o que dá o cristianismo, é o que dá você, cristão, eu e você, nós como igreja. E eu lembro que isso é tão profundo, que quando eu estava em Brasília, era pastor auxiliar lá na Igreja Central de Brasília, passei lá 4 anos, e eu fazia estudo para uma advogada, uma das advogadas da AGU, da Advocacia Geral da União, era de uma igreja evangélica. E ela vinha toda terça-feira, passava ali 2 horas estudando a Bíblia, Apocalipse, Daniel, etc. Chegou um momento que ela disse assim, quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 14, ela disse assim, pastor, eu não posso mais devolver o dízimo na igreja onde está o meu nome como membro. Falei, mas nós não estávamos estudando sobre dízimo, nós estamos estudando sobre oferta, nada disso. Ela disse assim, eu entendi, em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, que existe uma declaração de missão de um povo aqui, que diz para pregar a todo mundo, tribo, língua e povo e nação e todos que se assentam debaixo do céu. E ela disse, a partir de hoje eu vou devolver o meu dízimo aqui nesta igreja, porque eu não posso mais continuar devolvendo o dízimo onde está o nome, o meu nome como membro da igreja. Muitíssimo obrigado. Por quê? Por uma única razão, porque ela diz aqui é uma declaração de missão mundial, e a minha igreja não tem uma declaração de missão mundial. O Apocalipse até isso chama a nossa atenção, há uma adoração, há uma fidelidade a Deus que está escrito nesse livro. Capítulo 12, verso 4, nós vamos começar aqui. Eu vou começar falando aqui, vou terminar esse mais em 2 sermões sobre isso, os ataques diabólicos à igreja, os ataques diabólicos nos fins dos tempos. Nós temos percebido, depois de um tempo para cá, talvez depois de um dos artigos que saiu numa das revistas mais conhecidas no Brasil, dizendo que a igreja adventista, em um dos grupos do cristianismo, era uma das igrejas que mais crescia nesse bloco de protestantes históricos, comparado aos nossos irmãos batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos. Nós éramos, segundo o artigo de alguém não adventista, que nós éramos o único grupo que conseguia crescer ainda aqui no Brasil, que conseguia crescer, que os demais grupos, eles não cresciam mais. Isso surgiu uma grande revolta, muita gente se levantando para falar que a igreja aceita, que a igreja não sei de quê, que a igreja segue Ellen White, essas acusações que não são novas, que já são antigas, que nenhuma dessas acusações são novas. E sabe o que acontece? Enquanto eles estavam acusando a igreja, indo para a rede social,
se tornando popular por denunciar a igreja como uma igreja que aceita. Sabe por que nós estávamos fazendo isso? Continuamos pregando o Evangelho. Nós continuamos crescendo. Nós continuamos avançando porque o reino de Deus, ele foi projetado por Deus para crescer. O que diz Apocalipse, Mateus capítulo 16, verso 18? Jesus disse assim: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, à medida que ela cresce, à medida que a igreja expande, o diabo não pode fazer nada com ela. Ele pode até mostrar os dentes de ira, ele pode até babar de raiva, mas a Bíblia diz: eu vou edificar a minha igreja. Quando Deus falou que edificaria a sua igreja, Ele estava dizendo que na igreja de Deus haveria um sucesso absoluto, tão grande, que nem o inferno poderia conter essa igreja do Senhor. E aí nós temos algumas doutrinas que se levantam, e eu fiz uma série ali falando sobre crenças populares, inspirado no livro do Dr. Samuel Bacchiocchi, que escreveu um livro chamado Crenças Populares. Doutrinas, por exemplo, que estão solapando o meio cristão, e tem gente que acredita nisso, na ideia, por exemplo, de um inferno que nunca se apaga. Essa doutrina, ela não é bíblica, ela é uma doutrina de crença popular, uma crença popular. Não há como sustentar a doutrina de que o inferno não se apaga, não há. Uma outra doutrina, que é uma doutrina estranha à Bíblia, a doutrina do estado do homem na morte, de que ele fica consciente, de que ele parte para a glória, de que ele vai para o seio de Abraão, que ele vai para o céu, que ele está intercedendo lá por nós, que a gente deve rezar pela sua alma, pelo seu espírito. É estranha a Bíblia. Não há sequer um verso na Bíblia que dê aparato, sustentação para manter esse tipo de crença. Uma outra crença que se popularizou, e foi o último sermão que eu preguei aqui no domingo, uma mensagem, falando sobre como surgiu a crença do rapto secreto, do arrebatamento secreto, de que as pessoas serão arrebatadas. Lembra desse tema, quem estava aqui no domingo, que eu mostrei, que surgiu lá com 2 jesuítas espanhóis, que desenvolveram a doutrina do arrebatamento, do rapto secreto, que se popularizou por uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield, e depois popularizou muito mais ainda, depois daquele filme chamado o Left Behind, Deixados para Trás, que publicaram e foram campeões de bilheteria nos Estados Unidos, mais de 600 milhões de faturamento. Essa doutrina também é uma novela, não há sequer um texto da Bíblia que pode sustentar essa doutrina. É uma crença popular, arrebatamento secreto. Uma outra doutrina que tem surgido aí, a doutrina de que você que Deus predestinou você duplamente predestinado. Uns foram predestinados para a salvação, outros foram predestinados para a perdição. E há crenças hoje, igrejas hoje, que pastores sobem no púlpito defendendo uma ideia de uma predestinação, que Deus predestina alguém para se perder e queimar no inferno, e que o diabo seria apenas um empregado de Deus para fazer com que essas pessoas se perdessem. E por outro lado, Deus predestinou alguns para se salvar. E não importa o que você faça, você vai se salvar no final e ponto. São doutrinas estranhas à Bíblia. Mas eu quero dizer para vocês que existem outros ataques do diabo. E eu quero falar desse primeiro ataque hoje, capítulo 12. Capítulo 12 e o verso 4 diz assim. Vamos ler o verso 3 para a gente entender melhor. Viu-se também outro sinal no céu. Abra sua Bíblia que hoje você vai ler a Bíblia, viu? Note aí. E eis que um dragão, aplicando aqui a Satanás, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. O verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Veja, a Bíblia está dizendo que esse dragão, que é quem mesmo? Satanás, ele com a sua cauda, ele arrastaria quantos? A terça parte, ou seja, de cada 3 anjos, ele trouxe e enganou um. De cada 3, ele enganou um. De cada 3, ele trouxe um. Não fique com medo. Existem muitos demônios por aí? Existem. Mas lembre-se que para cada demônio, Deus tem 2 anjos que não caíram, para lutar ao nosso favor. Para cada demônio, Deus tem 2 anjos. A Bíblia diz que então, com a sua cauda na Bíblia é símbolo do engano. Agora veja o que diz também no livro do Apocalipse, no capítulo 9. Quando fala no capítulo 9, você pode abrir comigo a sua Bíblia, no capítulo 9, a partir do verso 9 e 10, falando sobre a 5ª trombeta. A 5ª trombeta, nós encontramos aqui algo curioso, para vocês entenderem que a cauda é símbolo do engano. O capítulo 9, verso 9, diz assim, ó, falando do cavalo aqui, dos escorpiões, falando dessas criaturas, diz assim: tinha couraça como couraça de ferro, o barulho que as suas asas faziam, gafanhotos, escorpiões e cavalo, vai aparecer aqui no 6º e no 5º e 6º selo. Asas eram como o barulho de carros e muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda o quê? Cauda como escorpiões, e ferrão na cauda tinha poder para causar danos aos homens por 5 meses. A referência na Bíblia de cauda aplicado ao engano. Agora veja, capítulo 9 e o verso 19. Aí, no 6º selo agora. Pois a força dos cavalos estava na sua boca, e onde mais? Na sua cauda. Cauda na Bíblia é o sinônimo ou indicativo do grande engano nesses últimos dias. E a lição da escola sabatina está falando dessa sedução, desses grandes enganos, que ele diz que com a cauda ele vai levar. Ele trouxe os anjos, de cada 3 ele trouxe um. A intenção do diabo nesse fim do tempo é lançar a sua última. Ellen White chama isso no livro Eventos Finais, da operação arrastão do diabo nos últimos dias. E é por isso, irmãos, que aqui não há espaço para show com demônio. Se existem alguns lugares para ir, a gente respeita, mas nós sabemos que o púlpito da igreja é um lugar para se estudar a Bíblia. Não há espaço para show, para entrevista com o diabo, para misticismo, para tantas coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Por quê? Porque as pessoas estão sendo enganadas por não conhecerem a palavra de Deus. É interessante que quando você volta um livro antes, no livro de Judas, no capítulo 1 e o verso 6, olha que o meio-irmão de Jesus, Judas, diz, capítulo 1 e o verso 6, ele diz assim, ó, e os anjos, Judas 1, verso 6, só voltar um livro, tá? É uma página só, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 6, diz assim, e os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o dia do grande juízo. Ok? A Bíblia diz. Agora, pastor, de onde é que vem essa expressão cauda? Talvez a primeira vez que aparece na Bíblia, essa expressão cauda, você sabe onde é que aparece? Essa ideia associada ao engano, ela vem lá do Antigo Testamento. Lembra que eu falei que o Apocalipse, ele encontram-se, segundo Ellen White, os livros, todos os livros da Bíblia. O livro do Apocalipse tem a principal chave para a interpretação, o Antigo Testamento. Da onde é que vem essa expressão cauda? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. O profeta vai contar para nós de onde é que vem essa aplicação da cauda. Cauda. Capítulo 9. Estão juntos? Estamos juntos? Então
Vamos aqui. O verso 13 e 14 diz assim: todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor, verso 14 do capítulo 9, corta de Israel a cabeça, e o que mais? A palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é o cabeça. O profeta que ensina mentira é o quê? A cauda. E meus irmãos, nós estamos vivendo nesses dias, onde vários ensinos estão sendo levantados. Por isso, nunca houve um apelo tão veemente de Deus para que nós pudéssemos voltar. E sabe qual é o primeiro ataque? Eu quero falar sobre o primeiro ataque hoje aqui. O primeiro ataque do diabo. O primeiro ataque do diabo. Está aqui, não sei se vai dar certo aqui o nosso glorioso PowerPoint. Eu acho que é para baixo. Vamos lá. Está pequenininho, mas eu vou ler o texto. Direcionado aqui. Apocalipse 12, verso 17, que diz lá, nós conhecemos de cor. Irou-se Satanás contra a igreja. E o que ele foi fazer? Guerra com os restantes da sua descendência. Da descendência de quem? Da igreja. Quem são esse povo? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Tem duas características. Guarda os mandamentos de Deus e... Nós estudamos muito sobre isso esses dias, né? 3 semanas para cá. O que é a fé em Jesus, o que é a fé de Jesus, que são duas coisas diferentes. O testemunho de Jesus, está aqui, ó, o testemunho de Jesus. Agora, João conta para nós que Jesus fez uma oração emblemática em João capítulo 17. Qual foi essa oração? Nós conhecemos essa oração como oração sacerdotal. E o que foi que Jesus orou em João capítulo 17? Por 3 coisas. O Evangelho diz que ele orou por 3 coisas. Jesus orou para que a glória, está aqui, ó, capítulo 17, a partir do verso 3, ele vai dizer, desde do verso 1, ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E ele diz assim: como conferiste a autoridade. Quem foi que conferiu a autoridade a Jesus? O Pai. Conferiste toda a autoridade, toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, mas, porque essa conjunção aqui, mas a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei na terra. E ele vai dizendo, verso 5, glorifica, meu Pai. Então, o primeiro tema de João 17 é falar sobre a glória de Jesus, que deveria ser, agora Jesus diz, glorifica a glória que eu tinha. Agora chegou o momento de eu usufruir, ou melhor, não sei qual palavra melhor, o momento onde Jesus agora se manifesta com a sua glória diante do universo inteiro. Agora ele está orando com o Pai, falando dessa glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Agora ele está dizendo, chegou o momento, chegou o ponto onde eu vou ter essa glória novamente. Não que ele não quisesse ter, ele é Deus, mas em submissão, pela função que ele estava, ele diz: Pai, chegou o momento agora. Depois Jesus ora para que Jesus, ele diz, verso 9, ele vai dizer o outro conteúdo da oração: é por eles que eu rogo, pelos discípulos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Jesus vai orar pelos discípulos, pelos apóstolos, e no verso 20 ele vai fazer agora a oração que inclui você e eu. No verso 20, o que ele vai dizer? Não rogo somente por esses apóstolos ou discípulos que estão aqui, mas também pelo Joram, pelo Joel, pelo Adeilton, pelo Luciano, eu oro pela Vera, eu oro pelo Erson, eu oro por todos aqueles que vierem a crer na minha palavra. E Jesus incluiu todos nós na sua oração. Por isso que é a oração do sacerdote que engloba todo o universo. Todos nós que cremos um dia, todos aqueles que crerão um dia,
Jesus já orou por eles. Ele disse: eu oro por todos aqueles que vierem a crer na minha palavra. Veja, nós continuamos aqui. O tema da oração geral de João capítulo 17 é a unidade. Sabe por que Jesus orou pela unidade? Jesus orou pela unidade porque ele sabe que a unidade é importante da igreja. E quando nós olhamos aqui, o cristianismo é a maior religião do mundo. Mas você sabia que a maior religião do mundo é a religião que mais tem dissidente? O que são dissidentes, pastor? São aqueles que descobrem verdade. Tem gente descobrindo verdade todo dia. Se levanta e crê: eu tenho uma nova luz, eu descobri uma nova luz. Aí, como ele não tem muito fundamento da Bíblia, qualquer coisa que apresenta para ele com convicção, porque ele não conhece a Bíblia, ele crê, ele é enganado. O cristianismo é isso, a maior religião do mundo. Jesus orou, porque ele sabia que o inimigo bateria na igreja para que a igreja não vivesse em unidade. Jesus, o tema da oração de Jesus é unidade. Pai, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Jesus estava preocupado que a nossa igreja fosse uma igreja unida, que nós pudéssemos olhar para o outro como eu olho para mim, não ter apenas empatia, porque dizem que empatia é você calçar o sapato do outro. Mas nós não devemos apenas ter empatia, nós devemos ter amor, porque enquanto empatia é você calçar o sapato do outro, amor é você dar o sapato para o outro. Deus está nos chamando a uma unidade. Por isso, João capítulo 17, ele ora pedindo unidade, porque ele sabia que o diabo bateria na igreja, para que a igreja pudesse sair com mentiras e falsos ensinos, principalmente nesses últimos dias. O apóstolo Paulo, inclusive, orientou: depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Está aí, o apóstolo Paulo falou que haveria pessoas que se levantariam trazendo as famosas novas verdades. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, verso 11. E eu continuo aqui, pelo tempo, passa para mim, acho que não está dando aqui, obrigado. Talvez eu vou virando aqui, pode ser que funcione, vamos lá. Congelou? Mais um, pode passar, pode. Vai. E aqui eu quero falar do primeiro ataque que o diabo faz à igreja. Vocês sabem que a igreja adventista do sétimo dia, ela não tem um dogma. A igreja adventista do sétimo dia, ela aceita a Bíblia como o único credo. O único credo que a igreja adventista tem é a Bíblia. E mantém certas crenças, de maneira em que são apresentadas no livro, o resumo dela, da nossa confissão, é o Nisto Cremos, e ali são apresentadas a forma resumida das 28 crenças defendidas pela igreja adventista. E eu acho que todos os irmãos, ou quase todos, devem ter esse livro, que deve ser um livro que a gente sempre tem que estar consultando as crenças que a igreja adventista crê. Pode passar para mim um outro novamente. E aqui nós temos uma crença, a crença bíblica de que existe apenas um Deus. Nós não somos triteísta. Tem igreja aí que é triteísta, que acredita no Deus o Pai, acredita no Deus o Filho, e eles confundem o conceito de trindade com triteísmo, 3 deuses. Nós, como adventistas do sétimo dia, pela Bíblia, nós acreditamos na crença de apenas um Deus, manifestado através de 3 pessoas coeternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que eu estou introduzindo falando, e agora eu estou dizendo que os ataques do diabo, a primeira coisa que o diabo vai fazer no fim do tempo, é o ataque contra a pessoa de Deus. A divindade, a pessoa de Deus no fim do tempo, é o primeiro ataque que ele vai fazer. Existem as doutrinas por aí,
existem doutrinas que não são bíblicas, que são crenças populares, mas o principal ataque do diabo nesse fim do tempo é contra a pessoa de Deus. Pode passar para mim, por favor? Nós sabemos que a palavra Trindade, ela não existe na Bíblia, mas existe o conceito. Por exemplo, a palavra milênio não existe na Bíblia. Ou existe? Não, a palavra milênio não existe na Bíblia. Existe o conceito, 1000 anos, que é quase a mesma coisa que milênio. A palavra encarnação não existe na Bíblia, mas existe um Deus que se torna homem. Isso é o quê? Encarnação. A Bíblia não apresenta a palavra teocracia, mas nós vemos Deus agindo no antigo Israel como teocrático, um Deus que age, uma teocracia. Assim como nós não temos a palavra trindade na Bíblia, mas nós temos o conceito, a crença cristã de que a divindade consiste em 3 pessoas coeternas. Eu já estou indo na parte final do meu tema. Pode passar para mim? Pode passar para mim? Eu quero dizer para vocês que existe um grupo de pessoas hoje por aí ensinando que não existe a Trindade, especialmente a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Cuidado quando alguém disser que descobriu uma nova verdade e que o Espírito Santo não existe mais. É complicado você levantar essa doutrina. A Bíblia que se ocupa a falar tantas vezes sobre a pessoa do Espírito Santo, que sente, que fala, que ouve, que decide, que preside conselho, que envia. E o último apelo de Deus no livro do Apocalipse diz que o Espírito fala à igreja. É o Espírito de Deus falando todo o tempo, mas tem gente rejeitando a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Se você rejeita a pessoa do Espírito Santo, quem é que vai operar o assunto da conversão da sua vida? Se a Bíblia diz que Ele que vai nos converter, do quê? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se eu rejeito a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, eu estou dizendo que eu estou me excluindo da conversão, porque se o Espírito Santo é a única pessoa que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, então quem vai me convencer? Você compreende que é complicado? É por isso que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é o primeiro ataque nesses fins dos tempos contra Deus, ou contra a terceira pessoa divina da Trindade, o Espírito Santo. Pode passar para mim, amigo? Eu já estou indo aqui à parte final. Nós tivemos algumas heresias, muitas heresias no passado que surgiram. Por exemplo, ebionitas, eles acreditavam que Cristo era apenas um homem. Nós temos os docentistas que acreditavam que Cristo tinha apenas a aparência de homem, era um fantasma. Nós temos o sabelianismo, ou o monarquianismo, que é o quê? A crença de que não existe 3 pessoas, apenas um Deus com 3 títulos, Pai, Filho e Espírito, é apenas títulos. Nós temos o arianismo, de que o Espírito Santo não existe, e que Jesus é uma criatura que foi criada por Deus em algum momento. Todas essas coisas aí, gente, que a gente está vendo hoje, não existe nenhuma verdade nova. Isso tudo já veio há séculos. Essas doutrinas, esses ensinos, que eles dizem que são nova verdade, nova luz, isso tudo é conversa de quem quer levar você para o engano. Pastor, qual é a nossa única salvaguarda? A palavra de Deus, a Bíblia. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto da Judéia, o que foi que Jesus disse? Show, Satanás! Foi isso que ele disse para ele? Não. O que foi que Jesus disse? Está escrito. Jesus Cristo pegou a Bíblia e disse assim: meu amigo, eu estou revestido. Quando você vai lá no livro de Efésios, no capítulo 6, você vê as armas do cristão que o apóstolo Paulo falou. E existem 2 tipos de armas ali: a arma de defesa e a arma de ataque.
Deus está dizendo para nós que a única maneira da gente vencer os ataques do diabo nesse tempo é a gente estar guardado pela palavra de Deus, pela oração. A gente tem que se defender, mas a gente tem que atacar. Pode passar para mim, por favor? E aqui eu quero mostrar para vocês, está bem pequeno aqui, mas eu vou ler. Posso passar aqui para vocês? Só para vocês terem uma ideia. Nós estamos estudando a lição, e isso me chamou a atenção, porque, olha só, tem gente que diz que não existe a Trindade, né? Tem gente que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas olha só que o diabo, ele não imita aquilo que não existe. Vocês já viram uma moeda falsa de 300 reais? 200 tem, 300 reais. Alguém já viu uma moeda falsa de 300 reais? Não existe. Existe moeda falsa de 60 reais? Também não existe. Só existe moeda falsa daquilo que existe. Certo? Agora veja aqui o que essa tabelinha diz para nós. Olha só, nós encontramos na Bíblia diversas passagens. Mateus 28, 19, 20 diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa conjunção aqui cai no grego, e do Pai, e do Filho, e do Espírito. Meus irmãos, se o Espírito Santo não for uma pessoa divina, nós temos uma blasfêmia nesse texto. O que é uma blasfêmia? É você dizer para uma pessoa ou para alguém que não é Deus, chamando ele de Deus. Nós temos uma blasfêmia, nós temos idolatria. Porque você está dizendo assim, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você está colocando o Espírito Santo na mesma altura de Jesus, e Jesus na mesma altura de Deus, o Pai. Se eles não são coeternos, divino, então você está encontrando um texto na Bíblia com a maior blasfêmia da Bíblia, é esse texto. Por quê? Porque está dizendo que o Espírito Santo está na mesma altura do Pai, sendo que ele não é Deus, e Jesus na mesma altura do Pai, sendo que ele não é Deus. Claro que isso não tem qualquer tipo de lógica. Como é que Paulo termina a sua saudação em 2 Coríntios? Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia deixa claramente. Olha só, Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. 3 pessoas. Lucas 1, capítulo 35. Quando a Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, o que foi que ela disse? O que foi que diz lá o anjo? Receberá sobre ti o poder do Altíssimo, te envolverá, e o Espírito Santo descerá sobre ti. O poder do Altíssimo te encobrirá, e o ente que há de ser de ti será santo. Nós temos aqui as 3 pessoas presentes em diversos textos das Escrituras. Agora, o que eu quero, eu não vou me ocupar o tempo de estar trazendo um estudo, podemos fazer isso mais à frente, mas só para dizer que o diabo, ele sabe muito bem que existe uma trindade, porque ele copia aquilo que existe. Aí nós encontramos lá, no Evangelho, Pai, Filho e o que mais? Espírito Santo. Aí quando a gente vai lá na Bíblia, no livro do Apocalipse, a gente encontra uma falsa trindade. Ele está copiando. Nós encontramos dragão, besta e o que mais? Olha que nós encontramos na Bíblia, dizendo que o Filho é o Cristo. Está lá no Evangelho. Agora, quando a gente vai lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, a gente vê que a besta é quem? O anticristo. No Evangelho, nós encontramos unidade entre o Pai e o Filho. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, nós encontramos a unidade entre o dragão e a besta. No Evangelho, nós encontramos em João, capítulo 14 e 16, que o Filho recebe o trono e a autoridade do Pai. No livro do Apocalipse, nós encontramos que a besta recebe o trono e a autoridade de quem? Isso aqui é uma cópia. Ele está copiando. Olha só que nós encontramos. O Espírito Santo glorifica e exalta quem? O Filho. Lá no livro do Apocalipse, o falso profeta glorifica e exalta quem? A besta.
No Evangelho, nós encontramos Jesus é o filho que morre, filho morto. No livro do Apocalipse, nós encontramos a besta que recebe uma ferida de morte. Isso aqui não é coincidência. Isso aqui é o diabo copiando as ações de Deus e a sua divindade. Nós encontramos aqui, Jesus com maior poder depois da ressurreição. Aí lá no livro do Apocalipse capítulo 13, diz que a besta com maior poder depois que ela foi curada da ferida. No livro do Apocalipse, nos Evangelhos, nós encontramos que depois da ressurreição, o senhorio de Jesus se estende por obra do Espírito Santo por toda a terra. No livro do Apocalipse diz que depois da cura da ferida de morte, a supremacia da besta se estenderá por obra do falso profeta por toda a terra. Vocês estão percebendo que isso aqui, irmãos, não é uma coincidência. Pode passar para mim a última página, última tela. Olha o que diz aqui. Uma mulher pura está relacionada com Jesus. Mas lá no livro do Apocalipse, há um vinho da besta, que são as falsas doutrinas. Na Bíblia, nós encontramos, aparece 12 vezes no Apocalipse, a palavra adorar com respeito a Deus. 12 vezes. Mas lá no livro do Apocalipse, aparece 12 vezes a palavra adorar com respeito a Satanás. Vocês acham que isso é coincidência? Olha o que a Bíblia diz aqui. Fala do trono de Cristo. Como a besta imita Jesus, fala do trono da besta. Olha só, o dragão imita Deus o Pai. A besta imita Jesus. E a segunda besta imita o Espírito Santo, no livro do Apocalipse. Olha o que nós encontramos. Nós encontramos o selo de Deus contendo o nome de Deus. Mas lá nós encontramos a marca da besta contendo o seu nome. No Evangelho, nós encontramos desde quando Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, as 2 tábuas. Deus falou através do meio do fogo no Monte Sinai. Quando Elias esteve o debate no Monte Carmelo, foi fogo que desceu do céu. Aí lá no livro do Apocalipse, o diabo já tinha visto que o fogo, quando Deus deu as 2 tábuas dos 10 mandamentos, o fogo desceu do céu no altar de Elias. Ele viu que o Espírito Santo desceu no Pentecoste como fogo. Aí o que ele faz também? Ele vai lá e diz que fogo faz descer do céu. Isso nós teríamos um sermão ou um seminário para falar só sobre esse fogo que desce no céu. É por isso, irmãos, que tem muitos movimentos evangélicos por aí dizendo que tem fogo. Cuidado, a gente tem que examinar se esse fogo realmente é o fogo do Espírito ou é o fogo da besta, o fogo do falso profeta. Porque a Bíblia está dizendo para nós que o diabo no fim do tempo, ele imitaria a Trindade. E por último, diz aqui, a sepultura de Jesus foi selada. Aparece lá que há o abismo da besta também. No livro sagrado nós encontramos o apóstolos do Cordeiro. E lá no livro do Apocalipse fala do falso profeta. Na Bíblia nós encontramos a igreja de Cristo. No livro do Apocalipse nós encontramos a sinagoga de quem? De Satanás. Quem é semelhante ao Senhor? No livro do Apocalipse tem essa pergunta. Quem é semelhante à besta? O primeiro ataque do diabo nesse fim do tempo será a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos ter uma outra mensagem onde eu vou falar especificamente sobre isso, de que nós estamos vivendo nesses últimos dias da história, e eu quero convidar você a voltar na Bíblia, para que você não seja seduzido e enganado. Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. Te guarde na palavra, te guarde e te livre do mal, para você enfrentar a batalha nesses últimos dias da história do mundo. Amém.